Olá a todos, ao ar, mais um conteúdo do IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e nesta segunda audioaula do programa O Reino, os Fundamentos da Civilização Cristã, avançamos para um dos temas mais decisivos para a compreensão da ordem política, jurídica e social à luz das Escrituras. Cristo é Rei. Soberania divina versus soberania popular. Vivemos em uma era profundamente moldada por pressupostos que raramente são questionados. Entre eles, destaca-se a ideia de que a autoridade última reside no povo. A noção de soberania popular foi elevada, especialmente na modernidade, ao status de princípio absoluto. Estados, constituições e sistemas políticos são construídos com base na premissa de que o poder emana da vontade coletiva. Contudo, essa afirmação, amplamente aceita, precisa ser confrontada à luz da revelação bíblica. A Escritura apresenta um fundamento radicalmente distinto. Toda autoridade procede de Deus. Não há poder autônomo. Não há legitimidade originada na criatura. Não há soberania independente do Criador. O apóstolo Paulo declara de forma inequívoca: não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13:1. Essa afirmação não é meramente teológica no sentido abstrato. Ela é profundamente política em termos pactuais. Ela define a origem, a natureza e os limites de toda autoridade humana, o que inclui a autoridade política ou civil. Isso significa que nenhum governo, nenhuma instituição e nenhuma coletividade possui autoridade em si mesma. Toda autoridade é delegada, e sendo delegada, ela é necessariamente limitada e responsável diante daquele que a concedeu. O problema central da soberania popular, tal como concebida na modernidade, é que ela inverte essa ordem. Em vez de reconhecer o povo como criatura sob autoridade, ela o eleva à condição de fonte última de legitimidade. Em termos práticos, isso é a substituição de Deus pelo homem como referência suprema. A Escritura, porém, não apenas afirma a soberania de Deus, ela também oferece uma crítica contundente à ideia de que a vontade popular seja, por si mesma, justa ou normativa. Em diversos momentos da história bíblica, vemos o povo desejando aquilo que é contrário à lei de Deus. A maioria não é critério de verdade. A vontade coletiva não é padrão de justiça. Quando Israel pede um rei, como todas as nações, 1 Samuel 8:5, está rejeitando o próprio governo de Deus. E a resposta divina é clara: a mim me rejeitaram, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8:7. Esse episódio revela um princípio permanente. Quando a vontade do povo se torna a referência suprema, o resultado é rebelião contra o reino de Deus. A soberania popular consiste em um ídolo político. Ela atribui ao homem aquilo que pertence exclusivamente a Deus: o direito de definir o bem e o mal, de estabelecer leis e de determinar os rumos e a ordem da sociedade com base em sua própria autonomia. Isso nos conduz
diretamente ao terceiro eixo desta aula, o mito moderno da democracia como fonte última de poder. É importante entender que o problema não está apenas em mecanismos de participação política, mas na filosofia que os fundamenta. A concepção que defende a democracia é incompatível com a cosmovisão bíblica. Biblicamente, a legitimidade de qualquer governo civil não deriva do número de votos que o sustenta, mas de sua conformidade com a lei de Deus. Um governo civil ou estrutura política pode ser amplamente aprovada pelo povo e, ainda assim, ser injusta diante do padrão divino. Da mesma forma, a verdade não é determinada por maioria. A lei de Deus permanece o critério objetivo e imutável de justiça, independentemente da opinião coletiva. Cristo não é um rei simbólico, nem um líder religioso limitado à esfera da fé privada. Ele é o soberano absoluto sobre o céu e a terra. Sua autoridade não deriva do consentimento humano. Ela é intrínseca à sua natureza e estabelecida pelo decreto do Pai. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Essa declaração exclui qualquer pretensão de soberania autônoma por parte do homem, seja individual ou coletivamente. Portanto, nesta audioaula, iremos examinar cuidadosamente esses três eixos fundamentais: a origem divina de toda autoridade, a crítica bíblica à soberania do povo e a desconstrução do mito moderno da democracia como fonte última de poder. O objetivo não é meramente teórico, mas profundamente prático: restaurar uma compreensão bíblica da autoridade, da lei e do governo, fundamentada no senhorio absoluto de Cristo. Porque, no fim, a questão central não é quem governa externamente, mas quem possui a autoridade última. E a resposta bíblica é clara: Cristo é Rei. Então, vamos ao primeiro ponto da nossa audioaula. Toda autoridade procede de Deus. Antes de qualquer construção política, antes de qualquer teoria de governo, antes de qualquer sistema institucional, a Escritura estabelece um princípio absoluto, inegociável e abrangente. Toda autoridade procede de Deus, não parte do homem, não emerge da coletividade, não se origina em pactos sociais autônomos. A autoridade é derivada, delegada e subordinada ao próprio Deus, que é o único soberano absoluto sobre toda a realidade. O apóstolo Paulo afirma de forma direta e inequívoca: não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, 1. Essa declaração destrói, desde a raiz, qualquer pretensão de soberania autônoma por parte do homem. Não há exceções implícitas no texto. Não há espaço para uma autoridade que exista independentemente de Deus. Toda autoridade civil, familiar, eclesiástica existe porque foi estabelecida por ele. Isso significa que a autoridade humana não é original, ela é representativa. O homem não cria autoridade, ele a recebe. E, ao recebê-la, torna-se responsável diante daquele que a concedeu. A autoridade, portanto, é essencialmente pactual. Ela envolve deveres, limites e prestação de contas.
Nenhum governante, nenhuma instituição, nenhum povo pode reivindicar legitimidade fora dessa estrutura. A própria natureza de Deus como Criador exige essa realidade. O Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Salmo 24:1. Se Deus é o proprietário absoluto de todas as coisas, então toda autoridade exercida dentro da criação pertence, em última instância, a Ele. Governar sem referência a Deus não é apenas um erro teórico, é uma usurpação prática e idolatria, o que constitui uma violação direta do primeiro mandamento. O profeta Daniel reforça essa verdade ao declarar que Deus remove reis e estabelece reis. Daniel 2:21. O poder político não é produto do acaso, nem da vontade popular autônoma, mas da providência soberana de Deus. Mesmo governantes ímpios estão debaixo dessa realidade. Eles não escapam da soberania divina. Ao contrário, são instrumentos dentro de seu governo providencial, ainda que moralmente responsáveis por suas ações. Quando Cristo afirma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus 28:18, ele não está apenas declarando uma verdade espiritual abstrata. Ele está afirmando sua entronização como Rei universal. Toda autoridade delegada encontra nele sua fonte, seu padrão e seu limite. Não existe autoridade legítima que não esteja, em última instância, submetida a Cristo. Isso tem implicações diretas para a compreensão do governo humano. Se toda autoridade procede de Deus, então toda autoridade deve operar segundo a lei de Deus. Não basta existir, é necessário ser justa. E a justiça não é definida pela vontade humana, mas pela revelação divina. Deuteronômio 16:20. Isaías 33:22. Tiago 4:12. Ai dos que decretam leis injustas. Isaías 10:1. O problema não é apenas a existência de leis, mas sua conformidade ou não com o padrão do legislador supremo. A ideia de que o povo é a fonte última de autoridade contradiz frontalmente esse ensino bíblico. O povo, assim como qualquer governante, é criatura. Ele não possui autoridade intrínseca. Ele não é soberano por natureza. Quando se afirma que a autoridade emana do povo, está-se, na prática, atribuindo à coletividade um atributo que pertence exclusivamente a Deus. Esse é o ponto em que a democracia, como soberania popular, se revela não apenas como um sistema político, mas como uma afirmação teológica anticristã. Ela declara que o homem, em sua forma coletiva, é a fonte de legitimidade, o árbitro final do bem e do mal, o legislador da sociedade. Em outras palavras, ela desloca Deus do trono e coloca o homem em seu lugar. A Escritura, porém, não permite essa inversão. O Senhor declara: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. Isaías 42:8. A soberania pertence a Deus, e somente a Ele. Qualquer sistema que reivindique soberania última para o homem, seja individualmente ou coletivamente, está em rebelião contra essa verdade fundamental. Isso significa que o papel do povo na estrutura social não é soberano. O povo
está debaixo da lei de Deus. Deuteronômio 16, 20. 4, 5 a 8. Assim como governantes e instituições. A legitimidade de qualquer ordem política não depende de sua popularidade, mas de sua conformidade com a vontade revelada de Deus. Portanto, afirmar que toda autoridade procede de Deus é afirmar que não existe neutralidade política. Toda estrutura de poder está submetida ou em rebelião contra o governo divino. A questão não é se haverá autoridade, mas se essa autoridade reconhecerá sua origem e se submeterá ao seu fundamento. O reino de Deus, nesse sentido, não compete com outras formas de soberania. Ele as julga, porque não há múltiplas fontes de autoridade última, há apenas uma. E essa autoridade pertence ao Deus triuno, revelado nas Escrituras e entronizado em Cristo como Rei sobre todas as coisas. Compreender isso é essencial para qualquer reconstrução verdadeiramente cristã da ordem social, porque onde a origem divina da autoridade é negada, inevitavelmente a autoridade será absolutizada em alguma forma criada, seja o indivíduo, o Estado ou o povo. E toda absolutização da criatura é, em essência, idolatria. Assim, o ponto de partida para uma civilização cristã não é a vontade do homem, mas a soberania de Deus, porque toda autoridade procede dele, existe por meio dele e deve retornar a ele em submissão. A afirmação de que toda autoridade procede de Deus não é uma construção isolada do Novo Testamento. Ela está enraizada desde o princípio da revelação bíblica, especialmente no Pentateuco. É ali que encontramos os fundamentos estruturais da autoridade humana, familiar, eclesiástica e civil, todas derivadas, limitadas e normatizadas pela lei do próprio Deus. Em Gênesis 1, 26 a 28, Deus estabelece o homem como seu representante na criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Aqui temos o primeiro princípio de autoridade delegada. O homem recebe domínio, mas esse domínio não é autônomo. Ele é exercido como vice-regência. O homem governa porque Deus governa sobre ele. Sua autoridade é real, mas é derivada. É funcional, mas é pactual. Esse texto também estabelece a base da autoridade familiar. A ordem de multiplicar-se implica a formação de famílias, e a família é a primeira instituição de governo humano. Pais exercem autoridade sobre filhos, não por convenção social, mas por ordenação divina. Essa autoridade é normativa, e sua função é transmitir a lei de Deus às gerações seguintes. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Deuteronômio 6, 6 a 7. A família, portanto, é uma esfera de governo sob a lei de Deus. Após a queda e, posteriormente, após o dilúvio, temos a reafirmação e ampliação dessa estrutura de autoridade. Em Gênesis 9, 5 a 6, Deus declara: certamente requererei o vosso sangue. De cada homem requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem,
pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem. Aqui encontramos a base explícita da autoridade civil. Deus delega ao homem a responsabilidade de executar justiça retributiva. A pena capital não surge de um consenso humano, mas de um decreto divino. O Estado, portanto, não cria justiça, ele a administra como ministro de Deus. Esse texto é crucial porque demonstra que a autoridade civil não é neutra nem autônoma. Ela está diretamente vinculada à imagem de Deus e à lei divina. O valor da vida humana é estabelecido por Deus, e a sanção contra o homicídio é igualmente estabelecida por ele. Assim, o poder de punir não pertence originalmente ao homem. Ele é delegado por Deus para a manutenção da ordem sob sua lei. Quando avançamos para Êxodo 18, encontramos um desenvolvimento ainda mais claro da estrutura de autoridade. Jetro aconselha Moisés a estabelecer um sistema de juízes. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Êxodo 18, 21. Aqui vemos a organização da autoridade civil e judicial de forma descentralizada, mas sempre sob critérios definidos por Deus. Os requisitos para a liderança não são pragmáticos ou populares, são morais e espirituais. Os líderes devem temer a Deus, amar a verdade e rejeitar a corrupção. Isso demonstra que a autoridade legítima não se fundamenta na vontade do povo, mas na conformidade com o caráter e a lei de Deus. A função desses juízes é aplicar a lei divina aos casos concretos da vida social. Eles não legislam autonomamente, eles julgam segundo o padrão já revelado. Além disso, o próprio papel de Moisés revela a dimensão pactual da autoridade. Ele ensina ao povo os estatutos e as leis de Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Êxodo 18, 20. Aqui temos a função normativa do ensino da lei dentro da comunidade pactual. A autoridade humana não é criativa, ela é ministerial. Ela transmite, interpreta e aplica a lei de Deus em sua esfera e jurisdição. A tríplice estrutura, família, igreja e Estado, não opera de forma independente da lei divina, mas sob ela. Cada esfera possui sua jurisdição específica, mas nenhuma possui autonomia normativa. Todas estão submetidas ao mesmo legislador. Em Deuteronômio, isso se torna ainda mais evidente. Os reis de Israel, por exemplo, não podiam governar segundo sua própria vontade. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, guardando todas as palavras desta lei. Deuteronômio 17, 18 a 19. O rei não é a fonte da lei, ele é seu servo. Sua autoridade está condicionada à obediência à lei de Deus. Isso elimina completamente qualquer noção de soberania autônoma, seja monárquica, aristocrática
ou popular. A autoridade civil é legítima apenas na medida em que se submete ao padrão divino. Outros textos do Pentateuco reforçam essa realidade. Em Êxodo 21 a 23, encontramos aplicações detalhadas da lei em áreas como justiça civil, propriedade, responsabilidade e sanções. Em Levítico 18 a 20, vemos a aplicação da lei à moralidade pública e às práticas sociais. Em Números e Deuteronômio, a estrutura pactual é constantemente reafirmada com bênçãos e maldições. Tudo isso aponta para uma verdade central. Deus governa seu povo por meio de sua lei. E toda autoridade humana existe para aplicar essa lei em sua respectiva esfera. Cada esfera da tríplice estrutura, família, igreja e Estado, recebe uma função para ser exercida como autoridade sob a lei de Deus. A família tem como função a instrução e formação. Gênesis 18, 19. Deuteronômio 6, 6 a 9. 11, 18 a 21. 21, 18 a 21. A igreja tem como função a ministração da palavra por meio do ensino bíblico. Êxodo 19, 5 a 6. 24, 7 a 8. Levítico 10, 10 a 11. Deuteronômio 17, 8 a 13. 31, 9 a 13. 33, 10. E o Estado tem como função aplicar as sanções civis e garantir a manutenção da justiça em âmbito público nos tribunais. Êxodo 18, 21 a 22. 21, 1. Deuteronômio 16, 18 a 20. 17, 8 a 12. 19, 15 a 21. 25, 1 a 3. Portanto, o testemunho do Pentateuco é unânime e consistente. Toda autoridade procede de Deus, é delegada por ele, limitada por sua lei e responsável diante dele. Não há espaço para autonomia, não há espaço para neutralidade, não há espaço para soberania humana independente. Essa base destrói completamente a ideia de que a autoridade possa emergir da vontade coletiva como fonte última. O povo, assim como o governante, está debaixo da lei. A autoridade não é criada pela sociedade, ela é ordenada por Deus. E porque é ordenada por Deus, ela deve ministrar sua justiça. Assim, desde a criação até a formação da nação de Israel, a Escritura estabelece um padrão claro. O governo pertence a Deus. E toda autoridade humana é uma extensão subordinada desse governo. Esse é o fundamento inegociável de qualquer ordem verdadeiramente justa ou cristã. Segundo ponto da nossa abordagem nesta audioaula. Uma crítica bíblica à soberania do povo. A ideia de soberania popular, amplamente celebrada na modernidade, precisa ser examinada à luz da revelação bíblica, não a partir de pressupostos culturais ou filosóficos seculares. Quando confrontada com a Escritura, a noção de que o povo é a fonte última de autoridade revela-se profundamente problemática. A democracia é a substituição do governo de Deus, exercido por meio de sua lei, pelo governo do homem, exercido por meio de sua vontade coletiva. E isso é idolatria, a quebra do primeiro mandamento. Êxodo 23, Deuteronômio 5, 7. Quando a vontade da maioria se torna o critério último de legitimidade, o que ocorre na prática
é a transferência da soberania de Deus para o homem. Isso não é apenas um erro político, é uma inversão teológica. A palavra de Deus nunca diz que a maioria ou decisão coletiva é critério de retidão. Ao contrário, ela afirma: não seguirás a maioria para fazer o mal. Êxodo 23, 2. O voto popular é uma forma de rebelião contra Deus, pois ele expressa a decisão autônoma do povo concernente à forma como a estrutura social e civil será normatizada. E qualquer decisão ou objetivo fora da lei de Deus é usurpação da sua prerrogativa, visto que só Deus tem a prerrogativa de definir, mediante sua lei, o objetivo para a totalidade da existência humana, incluindo a estrutura social e civil. O exercício do voto civil só é delegado e permitido por Deus aos homens anciãos piedosos do povo. Ele não é autorizado pela lei às demais pessoas na sociedade. No capítulo 18 do livro de Êxodo, a lei prevê que a estrutura civil seja mediada, não democrática. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, que assim Deus tu mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Êxodo 18, 13 a 27. O voto civil só pode ser exercido pelos anciãos do povo, e eles devem exercer tal função sob a autoridade da lei, como representantes e mediadores da estrutura civil através da indicação, seleção, deliberação e juízo. Êxodo 3,16.
4, 29 a 31. 18, 13 a 26. 24, 1. 24, 9 a 11. Números 11, 16 a 17. 11, 24 a 25. 35, 24 a 25. Deuteronômio 1, 13 a 17. 16, 18 a 20. 17, 8 a 13. 19, 12. 21, 1 a 9. 27, 15 a 18. 25, 7 a 10. Levítico 4. Bom, dentro da lógica pactual da lei, a mediação civil não é exercida por indivíduos isolados, mas por representantes qualificados, os anciãos e juízes estabelecidos segundo critérios revelados. Textos como Deuteronômio 1, 13 a 17 e 16, 18 a 20 mostram que a condução das decisões públicas e do juízo pertence a homens reconhecidos, sábios e responsáveis diante de Deus. Não a decisão ou ação política autônoma de cada indivíduo. Quando alguém fora dessa estrutura assume para si o ato de decidir diretamente sobre a constituição da autoridade civil, isto é, exercer voto como expressão de soberania própria, ele passa a agir com base na autonomia. E a autonomia, no sentido bíblico, é a pretensão de determinar o bem e o mal por si mesmo, ou definir qualquer aspecto da realidade independentemente da revelação divina. O que é idolatria? Pois é a usurpação da autoridade e prerrogativa de Deus. Assim, o ato de exercer o voto civil fora dos termos da lei bíblica não é apenas procedimentalmente distinto, mas eticamente significativo. Ele desloca a origem da autoridade do padrão revelado para a vontade individual. Dessa forma, exercer o voto civil fora dos termos estabelecidos por Deus, como ocorre nas democracias, não é um ato neutro. É uma forma de reivindicar para si uma prerrogativa que, na Bíblia, pertence ao próprio Deus, que, mediante a sua lei, determina quem deve governar e segundo quais critérios. A democracia e o voto popular implicam a substituição da mediação pactual por uma afirmação prática de soberania humana, o que, em termos bíblicos, caracteriza usurpação da prerrogativa divina. E toda usurpação de qualquer prerrogativa divina é idolatria e rebelião contra Deus, pois a idolatria é a violação do primeiro mandamento da lei de Deus. Êxodo 23, Deuteronômio 5:7. Portanto, uma vez que só Deus decide, por meio da sua lei, como será normatizada a totalidade da existência humana, o que inclui toda a estrutura social e âmbito civil, então, qualquer decisão autônoma ou objetivo fora da lei de Deus, concernente a qualquer aspecto de toda a vida, é uma forma de usurpação ou se fazer de Deus. A democracia é exatamente isso. O povo ou o homem coletivo se fazendo de Deus. A Escritura é clara ao afirmar que o padrão de justiça não procede da vontade humana. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Se o coração humano é corrupto, então a soma de muitos corações corruptos não produz justiça. A maioria não purifica o erro, apenas o amplifica. A ideia de que a vontade coletiva pode funcionar como árbitro supremo do bem e do mal ignora
a doutrina bíblica do pecado. Um dos exemplos mais claros dessa realidade está em Êxodo 32, quando o povo, em consenso, decide fabricar um bezerro de ouro. A decisão foi coletiva, participativa e amplamente aceita. No entanto, foi idolatria. A vontade do povo não apenas falhou em produzir justiça, ela produziu rebelião direta contra Deus. O problema não era a ausência de participação popular, mas a ausência de submissão à lei divina. Outro exemplo decisivo encontra-se em 1 Samuel 8. O povo de Israel pede um rei como todas as nações. 1 Samuel 8:5. Do ponto de vista humano, trata-se de uma demanda política legítima, expressa coletivamente. No entanto, a resposta de Deus revela a natureza do problema. A mim me rejeitaram, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8:7. Aqui está o ponto central. Quando o povo estabelece seus próprios critérios de governo à margem da lei de Deus, isso constitui rejeição do próprio governo divino. A soberania popular, nesse sentido, não é neutra. Ela implica a redefinição da fonte de autoridade. Em vez de reconhecer Deus como legislador supremo, ela coloca o povo nessa posição. Em vez de submeter a sociedade à lei revelada, ela submete a lei à vontade mutável da maioria. Isso transforma a legislação em expressão de opinião coletiva e não em expressão da justiça objetiva de Deus. A lei de Deus, porém, não é produto de consenso. Ela é revelação. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio 4:2. Esse mandamento exclui a possibilidade de que a norma seja definida ou alterada pela vontade humana. A autoridade da lei não depende de aceitação popular. Ela é válida porque procede de Deus. Quando a sociedade passa a legislar com base na vontade coletiva, sem referência à lei divina, ela inevitavelmente redefine o bem e o mal. O que antes era condenado passa a ser legitimado. O que antes era considerado justo passa a ser rejeitado. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 50:20. Esse não é um fenômeno abstrato. É uma consequência direta da substituição da autoridade divina pela vontade humana. A democracia institucionaliza esse princípio. Ela estabelece que a legitimidade das leis deriva da vontade da maioria. Isso significa que não existe padrão fixo de justiça acima da decisão coletiva. O resultado é relativismo jurídico e moral. A lei deixa de ser expressão da justiça de Deus, o padrão de certo e errado revelado na Bíblia, e passa a ser reflexo das preferências culturais de cada geração. Esse sistema não elimina a autoridade, ele a redefine. Em vez de Deus como fonte, temos o povo. Em vez de lei revelada, temos legislação variável. Em vez de justiça objetiva, temos consenso mutável. Em termos bíblicos, isso constitui idolatria. O homem, em sua forma coletiva, assume o lugar que pertence exclusivamente ao Criador. O Novo Testamento reforça essa crítica ao demonstrar que a vontade popular pode ser diretamente oposta
a justiça de Deus. Na crucificação de Cristo, vemos a multidão clamando: crucificam, crucificam. Lucas 23, 21. A decisão foi coletiva, pública e politicamente ratificada. Ainda assim, foi a maior injustiça da história. Isso demonstra, de forma definitiva, que a maioria não é critério de verdade nem de justiça. Além disso, a Escritura afirma que a autoridade civil é ministro de Deus. Romanos 13, 4. Isso significa que sua função não é criar padrões de justiça, mas aplicar os padrões já estabelecidos por Deus. E esses padrões estabelecidos por Deus são encontrados tão somente em sua palavra. Quando o Estado legisla de forma autônoma, baseado na vontade popular, ele abandona sua função ministerial e assume uma posição usurpadora. A soberania popular, portanto, não é apenas um modelo político alternativo. Ela é uma reivindicação de autoridade última. E essa reivindicação entra em conflito direto com o senhorio de Cristo. Porque se Cristo é rei, então sua lei, a lei revelada na palavra de Deus, é o padrão supremo e único. Não há espaço para uma autoridade concorrente. Isso não significa que o povo não tenha qualquer papel na estrutura social, mas significa que esse papel é subordinado. O povo está debaixo da lei, assim como qualquer governante. A legitimidade de uma ordem política não é determinada pela quantidade de apoio que recebe, mas pela sua conformidade com a justiça revelada de Deus. Portanto, a crítica bíblica à soberania do povo é, em sua essência, uma defesa da soberania de Deus, a qual é exercida através da sua lei. O problema não é a participação humana, mas a perversão e absolutização dessa participação. Quando o povo exerce a mediação civil ou se torna a fonte última de autoridade, o resultado inevitável é a substituição do reino de Deus por um reino humano, uma ordem autônoma. E onde o homem se coloca como soberano, a lei de Deus é inevitavelmente rejeitada, porque não é possível servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou Deus governa, ou o homem governa. Não há síntese possível entre soberania divina e soberania popular. Assim, a democracia, sendo a expressão da vontade coletiva como autoridade final, deve ser reconhecida à luz da Escritura como uma forma institucionalizada de idolatria e rebelião contra o governo de Deus, porque ela não apenas ignora a lei divina, ela a substitui. E, ao fazê-lo, estabelece um novo centro de autoridade, não no céu, mas na vontade mutável do homem. Terceiro tópico da nossa abordagem nesta audioaula: o mito moderno da democracia como fonte última de poder. A consolidação da democracia moderna como sistema político dominante não ocorreu em um vácuo. Ela é fruto de uma construção filosófica específica, desenvolvida especialmente a partir da modernidade europeia, com pensadores que procuraram redefinir a origem, a natureza e a legitimidade da autoridade. Entre os nomes mais influentes nesse processo estão John Locke, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Ainda que existam diferenças entre eles, há um ponto comum fundamental: a transferência
da fonte de autoridade de Deus para o homem. No pensamento de John Locke, a autoridade política é fundamentada no chamado contrato social. O governo civil não deriva de uma ordem divina revelada, mas de um acordo entre indivíduos livres que decidem estabelecer uma estrutura política para proteger seus direitos. A legitimidade, portanto, não vem de cima, mas de baixo, da vontade dos governados. Ainda que Locke utilize linguagem teísta em alguns momentos, sua estrutura teórica desloca a autoridade normativa da lei de Deus para o consenso humano. Montesquieu, por sua vez, contribui com a ideia da separação de poderes, buscando limitar o abuso da autoridade política. Muito embora deva haver limites aos poderes humanos, o fundamento último da concepção de Montesquieu ainda permanece humano. A organização do poder não é subordinada explicitamente à lei de Deus como padrão supremo e único, mas há um arranjo institucional projetado pela razão humana. Já Jean-Jacques Rousseau leva essa lógica ao seu ponto mais radical. Em sua concepção, a vontade geral do povo torna-se a expressão suprema da autoridade. O indivíduo deve se submeter à coletividade, e a coletividade, por sua vez, não reconhece nenhuma autoridade acima de si mesma. E ela mesma se coloca como autoridade. Aqui, a soberania popular não é apenas um mecanismo político, ela é absolutizada como princípio final. A vontade coletiva torna-se, na prática, infalível dentro do sistema. Essa construção filosófica estabelece o fundamento do mito moderno da democracia, a ideia de que o povo é a fonte última de poder e que a legitimidade das leis deriva da vontade coletiva. Esse mito não é apenas político, ele é profundamente religioso em sua essência. Ele redefine quem é o soberano. Em vez de Deus como legislador supremo, temos o homem, não apenas individualmente, mas coletivamente, como autoridade final. À luz da Escritura, essa inversão é insustentável. A palavra de Deus afirma categoricamente que a lei não procede do homem, mas de Deus. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Isaías 33, 22. Essa declaração exclui qualquer pretensão de que a autoridade normativa possa emergir da vontade humana. Deus não compartilha sua posição como legislador. Além disso, a Bíblia rejeita explicitamente a ideia de autonomia moral humana. Em Gênesis 3, a queda ocorre precisamente quando o homem tenta definir o bem e o mal por si mesmo. A serpente propõe uma forma primitiva de soberania humana. Sereis como Deus. Gênesis 3:5. O projeto moderno da soberania popular é uma continuação histórica dessa mesma rebelião, agora institucionalizada em sistemas políticos. A lei de Deus, por outro lado, é imutável e objetiva. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. Isso significa que a justiça não varia conforme a opinião da maioria. Ela não evolui com o consenso social. Ela não depende de votação. Quando a sociedade assume para si o direito
de legislar independentemente da revelação divina, ela inevitavelmente se afasta do padrão de justiça. A narrativa bíblica fornece exemplos claros do fracasso da vontade coletiva como fundamento de autoridade. Em Números 14, o povo de Israel, em maioria, rejeita a ordem de Deus de entrar na Terra Prometida. A decisão é coletiva, mas é rebelião. Em Juízes, lemos repetidamente: cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Esse é o resultado inevitável quando não há reconhecimento de uma autoridade superior, relativismo moral e desordem social. O mito democrático sustenta que a maioria pode produzir justiça. A Escritura, porém, ensina o contrário. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Êxodo 23, 2. A verdade não é determinada por números. A justiça não é produto de consenso. A maioria pode errar, e frequentemente erra, quando não está submetida à lei de Deus. Além disso, o Novo Testamento reforça que Cristo é o soberano absoluto sobre todas as autoridades humanas. Ele é descrito como soberano dos reis da terra. Apocalipse 1:5. Isso significa que reis, governantes e nações não são autônomos. Eles estão debaixo do senhorio de Cristo. Sua autoridade não deriva do povo, mas de Deus. E, portanto, eles serão julgados segundo sua conformidade com a lei divina, não segundo sua popularidade. O mito da democracia como fonte última de poder, portanto, não é apenas um equívoco teórico, é uma forma de idolatria política. Ele atribui à vontade humana aquilo que pertence exclusivamente a Deus, a prerrogativa de legislar, de definir o bem e o mal, de estabelecer justiça. Ao fazer isso, ele substitui o reino de Deus por um reino centrado no homem. Todo mecanismo democrático é, em si, ilegítimo em nível funcional, pois ele tem como fundamento um padrão incompatível com a cosmovisão bíblica. A democracia é um rival direto do senhorio de Cristo. Portanto, à luz da palavra de Deus, o fundamento da autoridade não pode estar no povo, na razão humana ou no consenso social. Ele deve estar na revelação divina, porque somente Deus é legislador, somente Ele define justiça. E somente Ele possui soberania absoluta. O reino de Deus não é governado por votação. Ele é governado pela vontade perfeita do rei. E essa vontade já foi revelada em sua lei. Então, para concluirmos esta audioaula, Cristo é rei e não divide sua soberania. Ao concluirmos esta audioaula, torna-se impossível evitar a força da verdade que foi estabelecida ao longo desta exposição. Não existe autoridade autônoma. Não existe soberania humana independente. Não existe legitimidade fora de Deus. Toda autoridade procede dele, é sustentada por ele e será julgada por ele. Vimos que desde a criação, passando pelo desenvolvimento pactual no Pentateuco, até a plena revelação em Cristo, a Escritura afirma de maneira consistente que Deus é o único soberano absoluto. Ele é legislador, juiz e rei. Sua lei não é uma sugestão religiosa, mas o padrão objetivo de justiça para
toda a realidade. Família, igreja e Estado existem sob essa autoridade e somente são legítimos na medida em que se conformam com ela. Diante disso, a ideia de soberania popular se revela não apenas equivocada, mas essencialmente rebelde. Quando o homem, seja individualmente ou coletivamente, reivindica para si o direito de determinar o bem e o mal, ele está repetindo o mesmo erro do Éden. Ele está tentando ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Deus. A vontade da maioria não pode substituir a lei do Criador. O consenso humano não pode redefinir a justiça. A democracia não é religiosamente neutra. Ela é uma afirmação teológica disfarçada de sistema político. Ela declara que o homem é soberano. Ela estabelece que a legitimidade procede da criatura e não do Criador. E, ao fazer isso, ela se coloca em oposição direta ao reino de Deus. Não há compatibilidade entre a soberania absoluta de Deus e qualquer sistema que atribua soberania última ao homem. Não há síntese possível entre o governo de Deus, por meio de sua lei, e o governo do povo, por meio de sua vontade. São fundamentos distintos, irreconciliáveis, mutuamente excludentes. Cristo não é um rei simbólico, nem um governante restrito à esfera espiritual. Ele é o rei dos reis. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Essa autoridade não depende de aprovação humana. Ela não é concedida pelo povo. Ela é absoluta, objetiva e universal. E, por isso mesmo, todas as nações, todos os governantes e todos os povos estão obrigados a se submeter ao seu senhorio. O Salmo 2 ecoa como um chamado permanente à realidade política do reino. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, beijai o filho, para que não se ire. Salmo 2, 10 a 12. A exigência não é opcional, não é sugestiva, é imperativa. Os reis da terra não são autônomos, são responsáveis diante do Rei Supremo. Portanto, a questão central não é qual sistema político parece mais eficiente ou popular, mas qual autoridade é reconhecida como última. Ou Deus é soberano, ou o homem é. Ou a lei de Deus governa, ou a vontade humana governa. Não há neutralidade, não há meio termo. Não há coexistência entre esses dois princípios, entre esses dois padrões. A civilização cristã só pode ser edificada sobre um fundamento, a soberania absoluta de Deus e a autoridade normativa de sua lei. Qualquer estrutura construída fora desse fundamento, por mais sofisticada que pareça, está, em essência, em rebelião contra o rei. Nos próximos conteúdos desta série, continuaremos avançando na construção desses fundamentos, demonstrando como o senhorio de Cristo se aplica de forma concreta às diversas esferas da vida e como a lei de Deus fornece o padrão para uma ordem verdadeiramente justa. Porque, no fim, toda a história converge para essa realidade inescapável. Cristo reina, e o seu reino não será substituído, nem negociado, nem compartilhado. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal IMTTRB.